Qual Jesus morreu na cruz? Jesus Deus, Jesus homem, Jesus Deus? Como entender isso? Te convido a ficar até o final desse vídeo e entendermos um pouco melhor essa questão depois da vinheta. Graça e paz, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Me chamo Lizardo e você é bem-vindo. Se não for ainda inscrito, clique em se inscrever, compartilha, deixa o like para nos ajudar. E vamos para a questão. É um tema que é muito alvo de debates. Qual Jesus que morreu na cruz? A questão dele ser homem é o mais fácil de compreender, né? Um fato. Ele padeceu, sofreu, derramou sangue. Mas a questão é, o Jesus Deus, que é tanto alvo de debates, principalmente de ataques heréticos, né, de algumas seitas, alguns movimentos que negam a divindade de Cristo ou diminuem a divindade de Cristo. Mas eu tenho uma palavra para você, meu irmão, essa questão, que vamos meditar, começando por o livro de Mateus, capítulo 27. Estou usando aqui a revista Almeida Corrigida. Só o versículo 46, que diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma passagem de difícil compreensão, porque para entendermos uma coisa, às vezes precisamos entender outras antes, né? E o Jesus aqui falando com o Pai, gritando, né? Vendo pela primeira vez o seu Pai, de certa forma, ali de costas, né, para ele. E realmente é algo muito tremendo e que vai além do nosso entendimento. Mas eu acredito, meus irmãos, que nessa passagem do seu Jesus na Terra, essa primeira passagem, que ele estava fazendo a missão, que ele estava com o propósito de anunciar o reino de Deus, trazer o caráter, a vontade do Pai para o homem. Tanto é que ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E ele estava para trazer essa missão, e uma delas, a principal, né, que foi cumprir a lei por nós, que foi trazer uma nova aliança, um ato de sacrifício vivo, eficaz e eterno. Ele foi o cordeiro simbolizado, a qual era o animal objeto de sacrifício pelos sacerdotes para expiação, né, de pecados da humanidade. E Jesus foi o nosso cordeiro eterno. Precisava ser algo carnal, algo de sangue para poder esse sacrifício, né, ser válido e cumprir toda a lei. E Jesus estava como homem, esse período de 33 anos aproximadamente que ele esteve aqui na Terra. E eu entendo que ele estava como homem porque, primeiramente, que elucida algumas questões que alguns grupos que se utilizam do pretexto, porque muitos entendem que Jesus ali não deixou de ser Deus, ele não estava, ele era Deus também, e faz com que gere assim, como é que pode? Então Deus pode morrer? Deus não morre. Até porque em 1 Timóteo capítulo 6 tem uma passagem maravilhosa que diz que Jesus, aquele único que é imortal, que habita no mais alto e sublime local que é inacessível ao homem, que jamais o homem algum viu, né? Se referindo-se a Jesus, se você vai ler o contexto. E diz, aquele que é imortal. Então veja só, meu irmão. Deus não pode morrer. Deus é imortal. O que é que a Bíblia diz? João 17, versículo 3, quando Jesus estava orando ao Pai. Ele diz, né, que te glorifico, ó Pai, glorifica-me tu mais uma vez com aquela glória que eu tinha quando eu estava contigo, aquela glória que eu já tinha quando eu estava contigo.
Jesus já tinha aquela glória porque ele já habitava com o Pai. Ao contrário de alguns hereges que negam essa passagem tão clara, que Jesus estava com o Pai. Veja só, Filipenses capítulo 2. Vamos ler. Filipenses capítulo 2, só 2 versículos, os 6, 7 e 8, que diz assim: E que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja só, meus irmãos, Jesus sendo em forma de Deus, em outras traduções vai dizer Jesus sendo como Deus. Tem outras traduções que vai dizer Jesus sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, como um copo cheio de água. Você esvazia ele totalmente, ele vai ficar com um copo seco. O que isso quer dizer? Porque Jesus, por um momento, ele abdicou, ele deixou de lado o seu trono, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E isso já quebra argumentos. Jesus não pode, se Jesus é Deus, não pode morrer. Espera aí, calma, porque Jesus, ele por um momento deixou a sua glória, deixou o seu estado de divindade junto com o Pai, igual ao Pai, numa unidade, para se fazer 100% homem e pagar os nossos pecados. Aí você pode estar perguntando, mas Jesus, ele deixou de ser Deus? Não. Por quê? Porque ele era de direito, de merecimento, por ser da mesma essência, ser gerado, não criado, do Pai. Só que veja que em alguns momentos nas Escrituras, Jesus vai ser adorado. E o que é que acontece? Jesus, nenhuma vez você vai ver Jesus repreendendo aqueles que chegam para ele. Ao contrário, né, de João, lá nas revelações que ele estava tendo do Apocalipse, ele vai certa vez adorar o anjo. O anjo diz: Não a me adores, adora só a Deus. Eu sou teu conservo, João. Então, Jesus, né, sendo Deus, por direito, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde veio. Ele não tinha essa preocupação de quem chegasse a adorasse a ele. Embora sim, ele estava trazendo aqui o exemplo e fazer com que o Pai fosse glorificado por ele. Tanto é que depois ele vai dizer que o Espírito Santo, o Consolador que viria, glorificaria a Jesus. Um glorifica o outro, é uma unidade. São três em uma mesma unidade, uma mesma divindade. Então, veja só que tremendo, meus irmãos. Porque tem certa passagem que a Bíblia diz, lá em Lucas 18, versículo 19, certa vez alguém fala: Bom mestre. Aí Jesus diz: Por que me chamas de bom? Bom só há um que é Deus. Veja só, Jesus não era Deus? Como é que entendemos isso? Porque Jesus só fez bondade. Jesus só fez bondade. Quem é capaz de dizer que Jesus não era bom? Todos nós dizemos que Jesus é bom. De fato ele é bom. Mas ele disse, bom é só Deus. Ou seja, o que é que ele quis dizer? Que ele estava na sua missão dando toda a glória e honra ao Pai. Por isso que muitos hereges não entendem isso. E faz um geral de que Jesus não é Deus. Ou alguns grupos dizem que ele é um semideus ou um Deus menor, um ser divino só abaixo do Pai, acima dos anjos, mas não. Ele é o mesmo com o Pai. Só que nessa passagem, como um homem na terra, ele estava como um homem, que faz com que entendamos de forma bem mais descomplicada, porque Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 59 está a resposta, versículo 2. Veja só o que diz. Isaías 59, verso 2.
Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Jesus estava carregando os meus e os teus pecados, os pecados de toda a humanidade. Por isso, vemos a fidelidade desse Deus tremendo, meus irmãos, que Ele é fiel com Ele mesmo. Deus ele é fiel com Ele mesmo. Jesus estava aqui experimentando algo pela primeira vez como homem, com o pecado de toda a humanidade. Por isso, com certeza, não foi nada fácil, apesar de Deus ser soberano, todo-poderoso, mas Ele também tem toda a plenitude, né, do amor, né? Principalmente amor, que Deus é amor. E foi, acredito eu, muito difícil para o Senhor, né, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, ver seu filho ali sofrendo. Tanto é que ocorreu terremotos, né? O céu começou a escurecer e fica bem mais claro, bem mais simples entendermos cada situação no seu lugar. Que Jesus, sim, ele era Deus por direito, mas que estava por um momento como homem. E interessante que você pode até dizer, mas como Jesus poderia ter sido perfeito, né? Ele foi, né, no caso, perfeito, não pecou de fato, porque Colossenses capítulo 1, Paulo diz, né? Portou ao Pai que habitasse nele, Cristo, toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele tinha, como homem, toda a plenitude, todo o ser, toda a virtude do Espírito Santo. Ele estava cheio. Se por um lado ele esvaziou-se totalmente do seu trono, da sua glória, ele encheu-se totalmente do Espírito Santo. Por isso ele fez a obra redentora sem pecar perfeitamente, nos deu essa vida nova, essa nova oportunidade, essa nova aliança, e fomos justificados por ele. Em Cristo somos mais que vencedores e nenhuma condenação há para os que estão nele. Eu e você, meu irmão. Creio eu, você está do meu lado. Se não tem essa certeza, passe a ter a partir do momento que você ore a Ele com sinceridade, pedindo perdão dos seus pecados. Com certeza Ele vai conceder o dom do Espírito Santo e você vai sentir isso também. O que o apóstolo falou em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, meu irmão, fica com essa palavra. Jesus habitou aqui na terra como um homem, deixou por um momento o seu trono de glória, venceu por mim e por você e voltou ao Pai nas alturas, sentado à destra, do lado, que nos traz a ideia de que Jesus não está nem acima nem abaixo. O que muda é só posição, que é um é o Pai e outro é o Filho. Mas eles estão do mesmo lado no trono de glória. Jesus está na mesma altura do Pai, no mais alto e sublime trono, no mais alto e sublime lugar que pode existir no universo. Ao lado do Pai. Deus abençoe, fica com essa palavra. Comenta o que você acha, compartilha e até o próximo vídeo, assim Deus permitir. Shalom.